Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma live Brasoftware. Antes de qualquer coisa, gostaria de compartilhar as redes sociais da Brasoftware através dos QR Codes, onde nós divulgamos datas de live, conteúdo e muitas mais informações relacionadas a Brasoftwares, parceiros e conteúdos que a gente consegue entregar aqui em nossas lives, tá? Prazer imenso em falar com vocês novamente. Eu sou o Danilo Vieira, gestor da equipe de Modern Work e Security aqui na Brasoftware. Estou acompanhado com o Luiz Tejera, Solution aqui de Modern Work da minha equipe, para mais uma oportunidade, mais um conteúdo que a gente vem entregando aqui referente a soluções Microsoft. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de compliance, trazendo conteúdo totalmente voltado para a carreira de gestão de dados, gestão de governança de dados em si. Só uma correçãozinha rápida, tá? Hoje a gente está partindo para a nossa terceira live já de compliance e trazendo todo esse conteúdo aqui. Quem sabe faz ao vivo, conteúdo feito ainda há pouco para vocês aqui, quentinho, tá bom? Bom, sem mais delongas, vou passar aqui a palavra para o Luiz, que dará início à nossa apresentação em si. Luiz, é com você. Maravilha, pessoal. Muito boa tarde. Espero que tenham apreciado as duas primeiras edições, tá? Elas são importantes para a gente dar base para o que a gente vai falar hoje, tá? Isso é super importante. Sobretudo, como o Danilo disse, né? Falando de mim rapidamente, apoio aqui na parte de execução, como executivo, na verdade, de soluções Microsoft para M365, tá? Então, hoje a gente vai passar aqui pelo tema de governança e conformidade de dados, tá? Então, um tema muito importante, né? Sobretudo, a gente está vivendo uma época que a quantidade de dados está crescendo, né? Inclusive, está nessa primeira slide, eu vou falar disso. Então, é legal a gente já iniciar os trabalhos aqui sobre esse assunto, falando exclusivamente do momento de hoje, né? E aí depois a gente vai para a parte ferramental, né? Então, bacana. Ponto importante, gente. A tecnologia, né? Ela trouxe muitos benefícios, né? Muitos pontos que ajudam nossos negócios, ajudam nossas vidas pessoais, né? Porém, a tecnologia trouxe também desafios junto com ela, né? É muito importante a gente salientar que a gente tem algumas, vamos chamar aqui de desafios, dificuldades, né? Como acharem melhor, né? Uma delas é o volume de dados que a gente está criando. Então, imaginem que a gente tinha antes ambientes mais fechados dentro das nossas empresas, um servidor de dados, né? O compartilhamento de informação era feito por papel, né? Na maioria das vezes. Porém, isso foi mudando já há alguns anos. Isso vem mudando de uma forma bem massiva, né? Então, hoje em dia, quem passa aí por uma situação de ter que assinar um documento é eletrônico, né? Eu comprei um carro, envia documento, recebe, tudo eletrônico de novo. Não, eu preciso agora fazer uma documentação ali comprovando algo para o meu trabalho, também eletrônico. Então, a gente está criando muitos dados, né? Dados que eram oriundos ali de papel, né? Oriundos de, vamos dizer assim, espécies físicas, né? E agora já não, é tudo se transformando em digital cada vez mais, né? E o que isso está ocasionando, né? Isso está ocasionando uma quantidade muito expressiva de dados, uma massa de dados crescendo absurdamente rápido em pouco tempo, né? Então, é aquela velha história, né? Eu tenho um hábito aqui, e aí eu acho que vocês vão ver um pouco de vocês também nesse hábito, né? Sobre guardar documentações importantes. Então, eu tenho aqui, por exemplo, dentro da minha casa, eu tenho um cantinho onde eu guardo o imposto de renda, os comprovantes, onde eu guardo documentos de carro, de imóvel,
né? Então, essas coisas são importantes se você tem que ter, geralmente, ter um contrato assinado, né? Contratos ali de aluguel, um contrato de compra e venda, né? Enfim, do que for, né? Então, imagina, hoje, se você me perguntar, Luiz, você tem um imposto de renda do ano de 2019, da página 3, você tem aquela folha em específico? Eu vou falar, cara, eu acho que eu tenho, porque eu guardo tudo. Mas eu sei onde tá? Ah, tá dentro dessa caixa. Tá bom, mas você precisa guardar isso? Cara, provavelmente 2019, 5 anos? Talvez não. Talvez já seja um tempo ali que a Receita Federal não vai me cobrar nenhum lançamento ali de 2019, tá? E aí, quando a gente está trazendo, eu estou trazendo um exemplo bem lúdico para a gente levar para a nossa realidade de dentro de casa, bem simples. Mas e quando a gente fala de empresa? Tá? E quando a gente fala de um CNPJ, que o volume de dados é imensamente maior, como que eu vou governar isso, né? Controlar isso? É muito difícil, porque você acaba que, se você não tiver um controle e sobretudo, souber o que tem dentro daquela caixa, como a minha aqui de casa, vai ficar muito difícil controlar isso, tá? Então, basicamente, você tem que entender o que você tem para aí sim fazer o controle disso, né? E aí eu vou só trazendo alguns números para vocês, né? O primeiro aqui bem impactante, né? O mundo gera cerca de 2,5 quintilhões de dados diariamente. É muita coisa, gente. São dados assim que a gente não consegue nem imaginar muito, são muitos zeros aí e muitas casas decimais para a gente levar em consideração. É muita coisa, né? E o mais interessante, 90% dos dados disponíveis hoje foram gerados nos últimos 3 anos. Ou seja, com o advento da informatização das empresas, IA, né, sobretudo, isso tem gerado uma quantidade de dados absurdamente grande, tá? E recentes, né? Não são coisas legadas. Muito do que está sendo criado hoje, né? A maioria é de criação muito recente. Então, como governar isso, né? E aí, o que eu falei sobre a caixinha que eu falei que eu tenho aqui em casa, né, com os documentos importantes, 93% dos dados que estão dentro de uma organização são obscuros ou são escuros, né, para aquela organização. Aí você me pergunta, né? Aliás, eu pergunto para vocês, né? Eu vou inverter aqui a dinâmica. Como que eu vou controlar algo se eu não sei se eu tenho ou não? Vocês já se fizeram essa pergunta? Como que eu vou saber se eu preciso jogar um documento fora e não pagar pelo espaço em nuvem que ele está gastando, e não vou ser penalizado depois por algum órgão público ou por um cliente, né? Como que eu faço isso? Exatamente esse último ponto que está no slide. Como você controla algo que você não sabe se você tem ou o que é, né? E, sobretudo, onde está. Então é isso que a gente vai falar hoje, né? Esse cenário de dados e a governança deles, né? Hoje a gente tem um cenário muito complexo para se lidar, né? Hoje, por exemplo, os nossos dados não estão mais limitados, por exemplo, ao nosso servidor de arquivos, tá? Ele não está mais exclusivo nesse repositório. Hoje, os nossos dados podem trafegar na internet, podem estar em telefones, tablets, desktops, né? Plataformas também, as mais diversas, né? Então, plataformas SaaS, né? Plataformas on-premises, né? Então, entendam que a gente tem um desafio muito grande, né? Como controlar cada uma dessas pontinhas e garantir que a gente tenha uma governança muito mais segura, né? E aí, a gente vem trazendo aqui alguns pontos importantes para essa discussão, né? Quais são os problemas que a gente pode encontrar, né? Lacunas de exposição. As lacunas de exposição que o slide traz para a gente aqui são realmente essa possibilidade de vazamento ou exposição de dados confidenciais, tá? Então, hoje, imaginando como CNPJ, tá? Não falando agora como o Luiz, né? CPF, mas CNPJ. Pô, eu não quero que um cliente meu tenha receio de fazer negócios comigo, certo? Se ele tem a preocupação que o dado dele ou dos clientes deles vão ser vazados ao fazer negócios comigo.
né? Ninguém tem uma exposição em massa divulgada no mercado, né? Então, ou mesmo um sequestro de informação, onde seja pedido ali algum resgate, né? Por hacker, por assim dizer. Então, entendam, né? Como a gente está exposto se a gente não olhar, se não se preocupar com essas coisas, né? Outro ponto, requisitos regulamentares não cumpridos, tá? Aqui basicamente eu vou tocar aqui em LGPD e GDPR, né? Muitas empresas hoje no Brasil, se não, na verdade todas, mediante ali ser regidas pela LGPD ou até por algum controle estrangeiro, precisam ter governança em cima dos dados que elas estão manipulando, né? Sejam elas de clientes, delas próprios, tanto faz. A gente tem que ter um controle em cima dessas regulamentações, para não sofrer uma sanção por parte do governo ou de outro órgão ali que faça a fiscalização, tá? Não fugiu a palavra aqui. Outro ponto importante, transformação digital impedida, né? A gente tem como objetivo, falando de tecnologia aqui na Brasoftware, sempre fomentar a melhoria contínua ali e a transformação digital dos nossos clientes, né? Então, imaginando que a gente cresça em segurança, cresça em a parte de proteção, a gente consegue sem a governança de dados? Não, ou pelo menos vai ser muito mais difícil. Então, é importante a gente também entender que a governança de dados é importante para o avanço ali da transformação digital dos nossos negócios, tá? Outro ponto importante, auditorias com falha. Então, como é difícil hoje fazer uma auditoria muito mais profunda e muito mais ali no detalhe sobre quais foram as ações que os usuários tomaram com cada arquivo, com cada documento confidencial, né? Isso é um ponto muito importante, né? Sobretudo hoje para vazamento de dados, isso é importante a gente ter esse conhecimento para que não haja um vazamento ali de dados e a gente nem saiba o que aconteceu. Eu não consiga nem auditar quem fez isso, né? Ou, por exemplo, eu descobri que foi vazado ou não e também não consegui abrir uma investigação porque eu não tenho ferramenta para isso, tá? Também é um problema bem, bem grande aqui. E aí, sobretudo, acho que esse último item, ele leva em consideração os 4 anteriores, né? A reputação da marca, né? Ninguém quer ter a marca atrelada a um episódio ou um incidente de vazamento de dados. Acho que ninguém quer correr esse risco, né? Ainda mais se, por exemplo, a empresa, não que empresas menores não sofram com isso, tá? Sofrem também, mas imaginem aqui uma empresa de bolsa, né, onde tem um vazamento de dados público, né, noticiado ali nas mídias sociais, né, é instantâneo o reflexo que essa empresa vai sofrer, né, então queda de ações ali, desconfiança do mercado, então a nossa marca, a marca das nossas empresas estão totalmente ligadas a essa governança de dados, tá, então é importante a gente ter a visão e a gente precisa melhorar isso. E aí, um ponto importante é que incidentes de segurança, de vazamento de dados, né, ele está suscetível a acontecer em qualquer momento do nosso negócio, qualquer época da vida do nosso negócio, né? Então, quando você não tem, né, a visibilidade, né, daquele documento, então, basicamente, a gente não consegue saber a origem dele, o que ele tinha dentro, se era confidencial ou não. Às vezes pode ser que não tenha nada confidencial, né? E aquilo lá pode ser vazado. Eu consigo também, conhecendo os meus dados, o que eu tenho dentro dos meus documentos, né? Um tracking, né? Ou impedir isso, né? Se eu tenho isso muito bem mapeado. Então, isso pode ocorrer ali maliciosamente, né, uma transferência para uma nuvem externa, que não é, por exemplo, o OneDrive, né? Ele pode ter esse vazamento e a gente não saber. Pode ser copiado ali para um USB e também extraviado ali em uma situação de roubo de credencial. Ou um terceiro ponto seria ter um vazamento onde a pessoa que compartilhou os dados não teve
por definição, uma atitude maliciosa, mas o terceiro que ela compartilhou isso tinha. Então, isso gera um problema também. Então, imaginando aqui, vou pegar um caso simples, do dia a dia. Que empresa hoje que trabalha sozinha, não consome um serviço de uma empresa menor, terceira ou do mesmo porte? É muito difícil isso acontecer. Ninguém trabalha sozinho. Você compra materiais ou serviços de outros players, né, ou de outras empresas parceiras e consome esse trabalho, né? Imagina que eu tenho uma contabilidade que é externa da minha empresa. A pessoa que está na minha equipe interna compartilha com essa contabilidade, que é uma contabilidade conhecida, né, pela gente, não teria problema, mas tem uma pessoa mal intencionada lá dentro dessa contabilidade terceira. Se ela extraviar esse dado, né, para um pendrive ou para outro lugar, ou enviar para o e-mail pessoal dela, eu não vou saber, porque eu não tenho esse tracking, ou mesmo não consigo aplicar políticas de segurança em cima desse documento, porque eu não conheço o dado que está dentro desse documento. Então, voltando à história lá da pasta com documentos antigos. Se eu não souber o que está dentro, fica difícil controlar. Então, a gente vai trazer algumas ferramentas aqui que vão corroborar com isso para a gente melhorar isso no dia a dia. E aí, é importante aqui, gente, até um esclarecimento, né? É bom vocês terem isso como definição. Quem que vai olhar dentro do portfólio Microsoft para governança e proteção de dados? Quem vai olhar para isso é uma suíte e não um produto, tá bom? Lembrem disso. A Microsoft criou o Microsoft Purview, tá? O Purview é uma suíte de soluções de governança de dados, tá bom? Então, entendam. Quando vocês quiserem, eu quero o Microsoft Purview. O Purview tem vários documentos várias ferramentas dentro dele, tá? E aí você pode ter o Purview na totalidade, né? Pode ter o Purview ou os produtos do Purview em escala ou produtos não tão avançados para começar a trabalhar a parte de governança. Então é possível trabalhar o Purview de várias formas aqui. O Purview, como eu falei, é uma suíte e dentro dele existem as ferramentas de governança de dados, tá bom? E aí o que é legal aqui entender, antes de a gente apertar qualquer botão aqui, ou mesmo falar o Technicase, o que é importante entender aqui? O Purview tem 3 estágios na vida útil dele e na vida útil dos dados confidenciais, dos dados corporativos. Primeiro de tudo, que eu ainda já falei 3 vezes, entender o que você tem, entender e governar os dados, ter visibilidade do que é confidencial, o que é importante para minha empresa e o que não é. O que tem um limite, uma vida útil pré-determinada e o que não tem, tá? Então, isso é muito importante. Entender o que eu tenho dentro de casa, tá? Entendido isso, eu vou para proteção, tá? Então, no segundo estágio azul aqui, eu vou começar a aplicar, tá? Aplicar o que eu planejei na primeira etapa. Então, eu vou aplicar uma rotulagem nos meus documentos confidenciais? Legal, vou fazer isso. Ah, não, eu quero um DLP voltado para endpoint. Eu quero pegar todo mundo que está compartilhando dado confidencial, dado da empresa, no WhatsApp Web. Bacana, é nessa hora que você vai aplicar os controles, tá bom? Feito isso, aí sim você entra numa terceira etapa, que é sempre a melhoria contínua, melhoria de postura de risco. Então você vai identificar os riscos, né? E começar a aplicar políticas para mitigar esses riscos dentro do seu ambiente. E, evidentemente, melhorar os processos que foram feitos lá no início. Podem ser que eles não estejam totalmente redondos, somente no dia a dia e no uso dos funcionários, você vai começar a detectar algum gap que faltou ou precisa ser melhorado. Então, os processos, né, eles são ativos ali que têm data de validade, eles sempre podem ser melhorados. Então, é nessa parte onde você vai sempre melhorar a sua postura de governança de dados, tá bom? E aí, avançando, basicamente hoje, como eu falei para vocês, o Purview é um ecossistema muito grande, tá? Tem muitos produtos dentro dele, né? Caberia aí umas 3, 4 lives aí só falando de Purview.
Porém, é importante a gente trazer um panorama bem importante por onde começar, tá? Quais são os produtos de entrada ali e também muito importantes dentro do Microsoft Purview. Eu trouxe 3 hoje, tá bom? O Information Protection, que é a ferramenta que vai fazer rotulagem, o DLP, que vai impedir vazamento de dados corporativos, tá? E o Insider Risk Management, né? Então, o gerenciador de riscos internos, né, que a gente chama. Então, esse cara também vai trazer a possibilidade de mitigação de risco, né, e aplicar políticas adaptativas em cima de algum controle de segurança, seja ele do DLP ou do MIP, tá bom? Então, avançando. Bacana. Então, avançando aqui, o que é legal falar do Information Protection, tá? O Information Protection é uma ferramenta que vai aplicar, trocando aqui para facilitar o entendimento, um carimbo em cada documento. Ah, mas como assim um carimbo? Lembra que eu falei sobre entender os dados? Então, essa é uma parte importante. Por quê? Vamos fazer um exercício rápido aqui. Eu tenho, por exemplo, na minha empresa, dados confidenciais. E aí eles são 3 aqui, eu escolhi agora. CPF, RG e números de contrato, tá? CPF e RG, a Microsoft já disponibiliza, tá pronto, é só usar, tá? No pool de dados confidenciais disponíveis que ela já tem criado no produto dela. Porém, matrícula, a sua matrícula, o padrão da sua empresa, ela não tem. Ah, então eu não vou conseguir usar? Não, você pode criar seu próprio dado confidencial. Então, você pode usar uma expressão regular para definir um padrão de números de contrato. Então, por exemplo, aqui na sua empresa, o número de contrato são 5 números, um traço e uma letra e um número. Por exemplo, tá? Você definiu um padrão por expressão regular. Você vai subir esse padrão de expressão regular no Microsoft Information Protection e vai poder rotular esses documentos, tá? De forma manual ou automática, tá? Baseado no nível de confidencialidade que ele tem. Então, por exemplo, números de contrato é algo que realmente o comercial vai tratar com clientes externos. Ok, esse eu posso considerar que seja público, mas RGs e CPFs eu não permito que seja algo público, tenha que ser somente interno. Então, eu vou atribuir em cada nível de informação confidencial, cada tipo, um nível diferente. Então, algumas vão ser ultra confidenciais, outras domínio público, né? Outras somente interno, tá? Então, somente pessoas com identidade da nossa empresa vai conseguir acessar, outras qualquer pessoa pode acessar. Então, definindo esses rótulos, a partir do momento que alguém colocar um desses rótulos, um desses dados dentro desse tipo de documento, seja ele Word, Excel, PowerPoint, né, PDF, não importa, o que vai acontecer? Ele vai trazer esse carimbo para esse documento, tá? Então, o que isso vai aplicar nesse documento? Todos os controles que previamente eu vou permitir que ele faça ou não. Então, por exemplo, algo que seja ultra confidencial, eu já tenho o grupo, né, de pessoas que vão acessar documentos confidenciais na minha empresa, tá? Então, por exemplo, todo mundo que é do grupo diretoria vai poder acessar esse tipo de documento. Mas ele vai poder imprimir? Não. Visualizar só. Quem pode imprimir? Presidência. Legal, o grupo presidência pode visualizar e imprimir, mas a diretoria só visualizar e o resto da empresa não pode fazer nada. Aquele documento vai estar criptografado, tá bom? E o que é legal? Se isso sair do meu ambiente, não importa, tá? Somente identidades credenciadas e sancionadas pela minha política vão poder ver o conteúdo daquele documento. Então isso é muito importante para a discussão, porque você aplica o controle que você quer daquele dado em qualquer ambiente. Se esse documento for colocado num pendrive, num Dropbox, compartilhado, não importa. Ele vai levar consigo no hash dele as políticas que eu permiti que ele execute com usuários terceiros, tá bom? Então,
Basicamente é isso. Então entendam aqui para ficar bem claro, tá? O Information Protection vai colocar um rótulo e impor políticas de segurança em cima de dados confidenciais, tá bom? Acho que deu para dar uma esclarecida legal aqui. Aí a gente vai para o próximo produto que tem um viés bem parecido, tá? E aí eu quero deixar bem clara a diferença entre os dois, tá? O DLP já tem uma visão diferente. O DLP tem como função não permitir vazamento de dados. Por quê? Ele não vai rotular o documento, ele vai ver que um documento ou uma informação confidencial está sendo há uma tentativa, né, de vazamento para fora do ambiente, que eu não permito, por exemplo, e ele vai notificar o administrador, vai bloquear a ação, né? Depende qual tipo de atuação eu vou querer para cada tipo de ação do usuário final, tá bom? E o DLP hoje da Microsoft consegue ser aplicado, por exemplo, para arquivos e e-mails, tá? Então, e-mails, entenda-se aqui Exchange, arquivos SharePoint, OneDrive. Ele tem um segundo nível, onde ele é aplicado para o Teams, tá? Então, conversas um para um, conversas em grupo. Você pode aplicar o DLP para que não haja vazamento de informação. E no último nível, ele é levado ali por uma plataforma de endpoint, tá? Então, é aquele exemplo que eu dei lá no início, né? Ah, eu estou com um problema aqui de vazamento de dados por exemplo, do meu OneDrive, né, ou do meu repositório aqui em nuvem para, por exemplo, o WhatsApp Web ou outros repositórios de arquivos SaaS. Então, um Gmail, um Google Drive, um Dropbox, né? O pessoal tem tirado aqui algumas informações que são importantes, né? Listas de cliente, negociações e mandado para ambientes pessoais. E eu não quero isso. Então, com o DLP para endpoint, eu consigo coibir esse tipo de ação, tá? Então é muito importante, tá? O que é legal aqui, o que ele compartilha de semelhança com o MIP, tá? Os dois vão usar a mesma base de tipos de informação confidencial. Lembra que eu falei do CPF, RG e do contrato? Número de contrato? Eu posso usar os três mesmos dados sensíveis para o DLP também. Ou seja, se você criar o dado sensível, por exemplo, contratos, né, que eu dei o exemplo, eu posso usar nos dois produtos, né? Eles compartilham a mesma base para você não ter que criar a todo momento informações confidenciais novas, tá? Então, isso é legal porque traz para a gente otimiza, né, o trabalho ali do time de governança de dados, tá? Então, essa diferenciação. Um produto vai fazer a rotulagem e o outro vai evitar o vazamento mal intencionado ou mesmo por engano ali para fora do ambiente ou do dispositivo que você escolher, tá bom? E aí, seguindo, a gente tem a parte de gerenciamento de risco interno, tá? Então, o gerenciamento de risco interno, o que ele vai identificar? Ele tem modelos já pré-determinados, onde ele consegue detectar dentro do tenant dos clientes atitudes dos usuários que podem trazer risco à companhia ou aos dados, tá bom? É legal trazer que ele vai usar de machine learning para entender, né, pontos fortes ou pontos negativos em cada acesso de usuário e avaliar se aquilo pode ser seguro ou se é mesmo uma pessoa ou não. Então, ele pode ser ali conectado com conectores de RH, por exemplo, para ver se a pessoa foi demitida ou não, ou mesmo se ela tomou uma ação de sair apagando todos os arquivos que ela tem do OneDrive dela, todos os e-mails, né? Ou mesmo o número que vocês quiserem, né? Então, quem apaga, por exemplo, sei lá, 50 e-mails ou 15 arquivos do seu repositório de OneDrive diariamente? É difícil, né? É uma postura meio estranha. Então, você pode preparar essas políticas onde ele ache gaps ali ou oportunidades que possa ser uma atitude maliciosa, que pode ser a pessoa tentando destruir algum dado ou roubar algum dado, né? Ou mesmo pode ser uma situação onde haja um hacker
que se apoderou daquela identidade e está tomando essas ações. Então, baixar documentos em demasia também. Então, esses são alguns das políticas que ele traz, e aí ele usa o machine learning para trazer isso para a gente, e já até aplica políticas, por exemplo, de DLP ou de inativação de usuário. Ele consegue tomar algumas ações para prevenir esse tipo de ação, tá bom? Então, esse aqui seria o terceiro ponto aqui daquela tríade que eu falei, para a gente iniciar essa viagem aqui pelo Information Protection. Como eu falei, tem muitos outros produtos, mas a gente consegue aos pouquinhos ali, e se vocês tiverem mais dúvidas, nos procurem, porque a gente consegue trazer isso de uma forma mais abrangente, né, em algumas outras reuniões. Aí pode avançar. Opa, maravilha, Luizão, maravilha. Obrigado aí pelo conteúdo. Avançando aqui com as próximas questões. Abrindo perguntas e respostas, tem uma pergunta aqui. Uma pergunta do Richardson. Com sua expertise na solução, poderia informar ou sugerir qual certificação da Microsoft ou treinamento privado me capacitaria na solução? Bom, Richard, tem várias trilhas em si da Microsoft que falam em questão de governança de dados. Como o Luiz mencionou aqui, governança de dados, quando a gente fala de purview, governança de dados, ele não é um produto em si, algo específico que vai te trazer todo esse conteúdo, toda essa expertise. É uma trilha de conhecimento de várias soluções seguidas, de Information Protection, de DLP, de Inside Risk Manager, de e-discovery, de audit, que vai te trazer um consolidado de informações para você tracionar e ter uma expertise nesse nível. Hoje em si, falando de certificações, tem certificações de segurança da Microsoft que consegue te passar uma visão referente a isso. Caso você puder deixar e-mail em si, eu posso encaminhar para você algumas trilhas de especificações, trilhas de estudo relacionada à conformidade de dados, para você ter um amplo conhecimento referente a essa questão, tá? Seguindo aqui com a apresentação, eu vou trazer um pouquinho na dinâmica do painel do Microsoft Purview, referente como ele é por dentro, trazer algumas visibilidades do painel, de como que você pode atuar com o painel, para você abranger tudo isso que o Luiz mencionou, tá? Como foi mencionado anteriormente, o painel do Purview ele não é em si um produto, ele é um painel de conformidade que tem várias soluções simultaneamente para você trabalhar governança de dados como um todo, tá? De início, vou até abrir aqui o início do painel do Purview, ele traz o suporte para você tratar conformidade, tanto dentro do 365, quanto conformidade de dados do Azure, quanto do Fabric, dentre todas as plataformas da Microsoft que vá trabalhar dados em si. O próprio painel de conformidade do Purview, ele já traz algumas trilhas de aprendizagem que você pode fazer a partir do próprio painel, tá? O que ajuda muito, porque quando você traz dentro do painel do Purview a questão de aprendizado, ele já traz todo o documento e treinamento das ferramentas de governança de dados. Então, a partir dele, ele já começa a capacitar você para trazer governança de dados, segurança, conformidade, privacidade, todos com trilhas de documentações da própria Microsoft. Então, a partir dele, caso você queira fazer um treinamento de módulo do Purview, ele já consegue te dar aqui vários recursos que você pode utilizar da família de aplicativos de governança de dados, o que você pode utilizar dentro do Purview. Nem só de documento, mas vídeos e blogs também, que você pode utilizar para ajudar a te capacitar ao usar o painel do Microsoft Purview, tá? Então, são vários recursos aqui, muitos do que a gente falou anteriormente, como Microsoft Intune, para fazer governança de MDM,
fazer o gerenciamento do dispositivo, você pode fazer o gerenciamento do dispositivo e da informação que ele está trafegando. Então, várias coisas aqui que vai te auxiliar, tá? Falando em questão de soluções, dentro do Microsoft Purview, você tem uma vasta guia de soluções que você pode utilizar, tá? Vou expandir aqui para a gente falar um pouco no núcleo das suas principais funcionalidades: auditoria, alerta de conformidade e configurar e definir o seu painel de conformidade da forma que você queira. Vale aqui uma ressalva, tá, pessoal? Dentro do painel do Purview em si, eu estou utilizando aqui o licenciamento do E5, por isso que ele vai trazer para vocês aqui, estou conseguindo demonstrar várias funcionalidades do Purview para vocês, mas de acordo com o licenciamento que vocês tenham em si, o Purview ele se limita aos recursos que você tem do licenciamento, tá? Então, Danilo, eu não consigo ver todas essas funções que você está apresentando aqui. É justamente porque ele se limita de acordo com o licenciamento que você tenha. Então, ele traz ali de acordo com o que você precisa de licenciamento, de recursos, de acordo com o licenciamento, tá? Risco e conformidade, ele tem conformidade de comunicação, que é como o Luiz mencionou, ele traz o DLP como informações dentro do Teams. Então, aqui ele captura uma mensagem inadequada, reduz risco de comunicação com medidas já para minimizar qualquer tipo de dano, gerenciamento de conformidade, que aí já é um painel de insights, de postura de conformidade para você reduzir riscos de vazamento de informação, com a avaliação interna de ações de melhoria, descoberta eletrônica. Esse eu falei um pouquinho na última live de terça-feira, referente ao e-discovery, onde você consegue identificar, preservar e exportar dados e respostas de solicitação de descoberta legal dentro do e-discovery. Barreiras de informações para você restringir a comunicação bidirecional entre os colaboradores e evitar algum conflito de interesse, protegendo informações internas, gerenciar os riscos, que seria automatizar e simplificar o agendamento e retenção de registros de relatórios, regulatórios legais, críticos e afins. Governança de dados, ele traz um catálogo unificado com todo possível dado de sua organização, inventário de pesquisas, de ativos e metadados que você tenha. Então, ele vai muito dentro de um contexto de você utilizar questões de gerenciamento de metadados que você tenha dentro da sua organização, gerenciamento do ciclo de vida do dado em si, se é um ciclo que ele vá se excluir, se ele precisa ser excluído, se ele não precisa ser excluído. Muito que a gente coloca aqui na retenção de litígio de dados, retenção de dados por um determinado tempo. A Microsoft ela possibilita aí, dentro dos seus licenciamentos do E3 e do E5, reter o seu dado por até um ano. Então, aqui ele traz um gerenciamento de ciclo de vida desse dado em si, se ele vai ser excluído, se ele não vai, qual que é o período regulatório do ciclo desse dado, prevenção de perda e controle de dados, que seria a prevenção do DLP mesmo em si. Então, ele vai proteger um conteúdo confidencial, uma vez que é compartilhado pela organização na nuvem, de forma local, de acordo com o licenciamento, tá? Então, você consegue fazer a prevenção de perda de dados já de forma local. No licenciamento do E5, ele já permite isso com um agente específico instalado na máquina. Prevenção de informações, descobrir, classificar, como o Luiz mencionou, de forma manual ou de forma automatizada o dado da sua empresa, gerenciar o risco interno, que seria a atividade do próprio usuário. Coisa que eu gosto de mencionar muito nessa parte é que o dado em si, ele não transita. Quem transita é o usuário que faz a transição de dados. O usuário é quem move o dado. O dado em si, ele é algo estático ali, algo que o usuário detém. E é o próprio usuário que move
esse dado de acordo com a necessidade em si da organização. E a partir disso, tem o gerenciamento de risco interno, que ajuda a identificar e tomar medidas rápidas sobre a ameaça. DSM para IA, que aí você consegue proteger e descobrir dados e atividades da inteligência artificial. Então, aqui você já começa a gerenciar com expertise do Copilot em si, o que ele está trafegando. Perdão, pessoal. Então, aqui você já começa a gerenciar e organizar o que você tem de segurança dentro do dado para inteligência artificial também. E dentro dos recursos, o centro de conhecimento, que é onde você quer o aprender aqui, que eu acabei de abrir para vocês, que traz trilhas de conhecimento para a plataforma em si. Algo que eu estou devendo da outra live para agora, que é a descoberta eletrônica. Vou entrar aqui um pouquinho para vocês darem uma olhada. No E5 ele já permite o eDiscovery Premium, onde você consegue fazer a descoberta eletrônica, preservando dados, coletando informações, revisando e analisando qualquer tipo de ameaça dentro da sua organização. Então aqui você consegue fazer a descoberta em si de casos, classificar o caso em si, classificar uma informação de forma bem completa, tá? Dentro do licenciamento do E3, por exemplo, ele vem com a versão standard, que aí tem algumas limitações na questão de uso. Ele não te disponibiliza a versão premium para você fazer a criação de casos mais especificadamente. Aqui você consegue ter a descoberta de informações de conversas do Teams, por exemplo, e-mails, SharePoint, OneDrive. Então, desde conversas até arquivos, você consegue baixar uma lista e criar um caso de análise de auditoria, tá? Então, aqui dentro do Contact Share, você consegue buscar informações. Lembrando que, como é um ambiente de demonstração, ele não tem muitas informações populadas, daria aqui para trazer até o ambiente da Brasoftware, mas como tem informações sigilosas, como tem informações que dentro do painel do Purview trata dados sigilosos em si, a gente se restringe aqui a trazer algumas informações mais simplórias, mais simples, tá? E dentro da descoberta eletrônica, quando a gente traz aqui na visão geral, o painel do Purview, ele está passando por mudanças, atualizações de acordo com a inteligência artificial também do Copilot. Você pode até notar que está o Copilot aqui já no cantinho, que é uma das atualizações da Microsoft, trazer o Copilot para dentro dos painéis de gerenciamento, tá? Então, aqui você já tem algumas funcionalidades simplificadas que você já pode dar início, busca de dados estáticos, criar casos, busca do Contact Share, criar uma rolling, então trazer várias informações aqui, preview de casos, que são todos os casos que você já criou, ou pode criar novos casos de acordo com o licenciamento que você tenha, Contact Share para você fazer uma busca avançada de auditoria de processos. Eu não tenho permissionamento para uso dessa funcionalidade, mesmo como admin global, tá? Então aqui, ó, quem sabe faz ao vivo, já batendo permissionamento de e-discovery aqui dentro do painel, não tenho funcionalidade de manager para e-discovery, então ele já bate aqui que eu não tenho permissão para utilizar o Contact Share, tá? Então, ó, uma funcionalidade aqui barrada para pesquisa de conteúdo do E5 em si. Então é sempre bom revisar todas as informações. Solicitando aqui na parte de auditoria, eu consigo buscar informações de acordo com a necessidade e com a data, tá? Então aqui é bacana que eu sempre mencionar para vocês a parte de auditoria de dados. Quando você tem uma política de retenção, você consegue guardar os dados, como eu mencionei, por até um ano do licenciamento do E3 e do E5. E para fazer a auditoria, dentro desse painel, eu posso buscar a informação por um intervalo de
por um intervalo de data, que aí eu buscaria para todos os usuários em si. Eu posso colocar o intervalo da data baseado em um usuário, então posso até buscar aqui por nome de usuário em si, fazer uma auditoria específica com um nome amigável em si dessa auditoria, que aí eu posso selecionar aqui qual que é o nível de pesquisa que eu quero escolher, um arquivo de acesso, um rótulo de retenção, que é algo que o Luiz mencionou ali do Information Protection, arquivos excluídos, marcado com registro. Então, se o usuário excluiu algum arquivo do SharePoint ou não, eu consigo bater aqui a informação. Se ele foi executado um check-in de registro do arquivo, um arquivo que ele foi copiado indevidamente, então eu consigo buscar até arquivos que foram criados cópias do usuário, checkout do arquivo, que é quando ele saiu de algum arquivo especificado, um malware detectado, então se o usuário subiu algum arquivo com algum malware dentro do painel, a gente consegue baixar um arquivo que ele foi baixado, modificado, movido. Então aqui ele te traz uma vasta informações de arquivos e o que eu posso buscar de atividade daquele arquivo. Pô, eu quero fazer uma auditoria de todo o arquivo que esse usuário copiou de dentro da minha pasta do, do armazenamento da empresa. Então, eu posso colocar aqui uma pesquisa baseado nos arquivos que o usuário copiou. Em todas que ele copiou em si, eu posso baixar aqui e fazer uma cópia e criar um caso de auditoria referente a essa questão. Então, posso validar aqui por alguma pasta ou algum site que teve esse arquivo copiado, uma operação em si, um ponto, uma vírgula, uma separação, especificadamente, eu posso criar um nome para essa operação, um registro de atividade, então, um IP discover, verificar dentro de um IP de arquivo deletado, entre outras questões aqui que eu posso colocar como caso de investigação, por exemplo, um tipo de registro, caso de investigação, buscar pela palavra-chave, pelo nome da pessoa em si, pesquisar pelo nome, então posso pesquisar por várias questões que eu posso colocar aqui, uma carga de trabalho em si, mas especificadamente eu posso auditar o que o usuário fez dentro do painel, dentro das soluções da Microsoft por um determinado período. Pô, eu quero puxar de setembro até agora, até hoje, tudo que ele fez de arquivo copiado dentro do SharePoint para alguma outra pasta, para alguma outra atividade. Então, a partir daqui, eu faço uma pesquisa. Ele está pesquisando aqui, já está criando, ó. Em setembro teve já criou aqui na lista. E a partir daqui ele está fazendo toda a automatização da pesquisa que eu fiz a solicitação. Aqui embaixo ele cria um histórico de tudo que foi solicitado. Então aqui está na fila de tratamento, faz um segundo que eu pedi. Nenhuma auditoria por tempo, ela fica de imediato pronta, tá? Ela fica numa fila e dessa fila você consegue pesquisar depois o que teve de andamento da solicitação. Então aqui ela está na fila, daqui a alguns momentos, provavelmente daqui a algumas horas, ela vai estar pronta. Dentro das documentações da Microsoft, ela coloca que em até 24 a 48 horas é necessário para você ter uma conclusão de um caso de uma pesquisa em si. Então, ela sim requer tempo, não é de imediato, tá? Porque ela está pesquisando tempos da política que foi aplicado, todos os arquivos que foram copiados, tudo que foi envolvido aqui dentro do usuário ou do grupo especificadamente, tá? Então, a partir daqui, ele vai fazer todo o caso, todo o trâmite, ele vai passar do status de tratamento para em andamento,
e a partir daí ele gera um resultado total de caso em si que foi solicitado, de todos os dados que a Adele copiou aqui por algum motivo e transitou esse dado copiado, tá? Então aqui é um modelo, dentro das soluções aqui vou expandir tudo novamente, até para mostrar para vocês as políticas de política de DLP, a visão em si do quadro de DLP em si, ele traz a questão de várias informações, tá? Para você, vários insights em si, e a partir daqui ele coloca o que é o DLP em si, qual que é a função do recurso. Então tem guia de configuração, leitura de documento, como você pode proteger as informações. Então, dentro do que tem de registro desse tenant, que é um tenant de teste, ele coloca aqui ideias, né? São 532 documentos desprotegidos dentro do SharePoint do OneDrive. Então aqui ele já começa a trazer insights também, já dentro do seu ambiente, do que você pode aplicar de política. Então, pô, Danilo, Luiz, eu queria ter essas informações, mas eu não sei nem por onde começar, por qual tipo de dado que eu vou aplicar política ou vou proteger dentro do meu ambiente. O próprio sistema em si do Purview, ele já te dá alguns dados que você começa a automatizar e aprender como utilizar. Ele é muito familiar, não é nada que você não consiga já configurando algumas coisas ali, já aplicar. Quando você não tem o conhecimento devido, pô, procura a gente como parceiro, a gente começa a fazer trabalhos com você de implantação, de aplicação das políticas. Nunca se pode aplicar uma política de imediato dentro do seu ambiente de produção. A gente testa sempre com um grupo para depois ampliar essas informações para dentro do seu painel principal para dentro de todos os usuários. Aqui você entende para quem que você pode estender a política de proteção de rotulagem. Então tem uma política pronta para se estender, é uma política que ela já foi aplicada dentro do ambiente, aqui você pode estender ela para todos os usuários. Dentro das políticas, ele te dá uma visão de todas as políticas que foram configuradas. A Microsoft ela já coloca algumas por default, mas aqui você também, ó, Lab Test, Endpoint, e-mail, SharePoint, Teams para número de cartão de crédito. Então, são políticas que já estão ativadas há algum tempo e você pode criar políticas aqui. Vamos criar aqui uma política, começar com política de personalizadinha aqui de DLP. Vou colocar ela como uma política financeira, onde dados que eu posso utilizar, como Japão, Israel, já vem pré-definida algumas categorias de órgãos reguladores, tá? Regulamentos em si. Normalmente o Brasil ele vai muito pelos dados financeiros que já tem também nos Estados Unidos ou Reino Unido. Aqui você pode criar ou também personalizar o modelo de dado que você queira dentro do seu ambiente, tá? Então, você pode também personalizar um modelo de política que você queira para utilizar. Vou utilizar aqui para um personalizado, um próximo. Aqui eu crio o nome de política, vou colocar como política personalizada mesmo, coloco uma descrição simples do modelo de política que você quer, colocando unidade administrativa, quem que será o diretório completo que vai administrar esse ambiente, essa política em si. Eu posso colocar aqui que é a DL, selecionar uma unidade administradora. Eita, tá sem itens. Tá. Vou deixar sem nenhuma unidade. O diretório completo vai administrar. Mas se você tiver uma unidade administrativa dentro da empresa, você pode selecionar, incluir uma unidade administrativa. Quando você coloca para aplicar a política, tem todas as ferramentas da Microsoft que você queira que essa política seja aplicada. Caso você queira que essa política seja a partir de uma determinada funcionalidade,
ou determinada função. Pô, eu quero que essa política seja aplicada somente no Copilot. No Copilot você já começa a aplicar também políticas de DLP, para que o Copilot seja uma inteligência artificial com dados restringidos também. Então, a partir daqui, você também já começa a ter informações do DLP para dentro do Copilot, para ele transitar dados e já informar dados reais ali e de forma segura. Então, estou criando uma política personalizada de DLP, tranquilo. Essa política, as regras, eu posso selecionar aqui qual que é o tipo de regra, Dash Lab, adicionar as condições que vai ter em si essa política, então, padrão, para todos desse grupo, colocar rotulagem de confidencialidade pública, personalizada, geral, personal. Então, aqui eu coloco padrão Dash Lab, criar grupos personalizados, grupo 1, grupo 2, de acordo com a necessidade. Ações, colocar, impedir que o Copilot processe o conteúdo. Então, aqui eu coloco sempre uma ação determinada do que vai acontecer se for necessário, se estender alguma questão para dentro do Copilot em si, se for solicitado a informação para ele, ele vai impedir que ele processe o conteúdo para o usuário. Então, altamente o suporte já vai aplicar a rotulagem de arquivo do SharePoint do OneDrive e trazer para dentro do Copilot a resposta que ele não pode compartilhar esse conteúdo devidamente à política que foi aplicado, tá? E aqui eu coloco a prioridade. A prioridade é sempre qual que é o nível que a política vai ser aplicada. Sempre de 0 como uma prioridade mais alta, para 1, 2, 3, então ele vai passando política por política. Vou até mostrar ali no painel para vocês. Salvando aqui a política, modelo personalizado, ativo, próximo, beleza. Aqui é mais para ativar a política de imediato, que ela já vai agora, ou deixar a política desativada para ser aplicado depois. Eu vou colocar para ser aplicado depois. Desativa essa, já está criada a política, está criada a regra, eu posso ativar ela quando eu quiser. Ela já vai estar dentro do meu painel ali. E aqui a revisão final da política, como que ela foi criada, o que ela vai fazer, qual que é a ferramenta que vai ser adequada para o uso dela. Estou aplicando a política criada de DLP, tudo certinho, vai afetar só o Copilot. Opa! Deu um erro aqui. Provavelmente é porque no Copilot ele está em preview ainda. É algo que está entrando ainda dentro do Sensitive Lab não é executado. Vou ativar a política então. Entrega. Ó, quem sabe faz ao vivo, dando erro já no final. Erro de sensibilidade de dados, provavelmente porque não executei alguma coisa anterior aqui, tá? Vou testar e trago para vocês o porquê do erro em si. Mas dentro das políticas do DLP em si, voltando aqui para a base do Purview, as políticas, de todas as funções, política de prioridade, a prioridade que você utiliza ali da ferramenta, das políticas em si, que você coloca prioridade 0, 1, 2, 3, provavelmente porque estava na 0 e já está sendo utilizada essa prioridade para outra questão. Então, é sempre a forma que ela vai ser aplicada dentro do seu ambiente. Ela foi utilizada política personalizada aqui na 6ª posição de prioridade, tá? Então, ela vai bater da 0 até a 6ª para chegar nessa política. Então, sempre que você cria uma política e coloca uma prioridade em si, ó, ela foi criada, está ativada hoje, às 12 horas às 4h01,
só que ela vai bater todas essas outras prioridades para até chegar nessa política. Então, sempre que você cria e coloca um número de prioridade, é a quantidade de políticas que vai ser aplicada antes de chegar nessa, tá? Bom, pessoal, estendi aqui o horário até mais 2 minutinhos adicionais. Eu sei que é bastante coisa, se eu for ficar navegando aqui pelo painel do Porview com vocês, dá para fazer diversas outras testes de política, validar algumas funcionalidades, governança de dados em si. Espero que tenha atendido às expectativas de